tínhamos um preço, assim, que não fazia sentido com a entrega que a gente realizava, né? Quando a gente criou a metodologia, a gente precisou precificar ela. Então, eu tinha contratos ali de 800 a R$ 1.500 e hoje eu tenho um contrato de 3.000 para cima. Então, a metodologia me permitiu proporcionar uma entrega enxuta, ao mesmo tempo qualificada, e eu não me desespero mais de entregar coisas que não fazem parte desse meu método. Eu passo para parceiros e eu consigo escalar ela. E foi fantástico. No primeiro não que eu dei lá na construtora, passou um mês, a gente começou a entender que ganhamos seguidores que eram fiéis e que são médicos. Porque eles começam a olhar o nosso conteúdo e entender, pô, existe realmente agência especializada em algo, tipo, a gente parte da dor do médico. Por exemplo, o médico ele já passou por 1, 2, 3 agências. Sim. E quando ele identifica que existe uma agência voltada para marketing médico, ele já começa sentando comigo dizendo, é porque eu passei por muitas agências e não são nichadas igual a você. Ele já começa ali elogiando. Já vendendo você para ele. Pois é. Então, você só trabalhar com médico, foi por isso que eu bati o martelo e vim aqui. E está começando mais um Ultra Lease Cast. Eu sou o Matheus Leôncio, vulgo Lelê, conhecido aí nos bastidores do marketing digital. Hoje eu estou aqui com um convidado fera, incrível, para mais um episódio do Ultra Lease Cast. O cara que é Anderson Boni. Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, deixa eu te contar, esse cara, ele saiu de 30 mil de faturamento para mais de 118 mil por mês, faturamento recorrente, como a gente fala aqui na Ultra, né? É o dono do Grupo 7, que é a empresa, e se tornou recentemente a maior agência de marketing médico da Paraíba. Então hoje a gente vai trocar uma ideia com ele aqui. Vamos conhecer essa história a fundo. Anderson, seja muito bem-vindo, meu brother, novamente. Obrigado, meu amigo. Fico muito feliz pelo convite. Realmente, quando a gente começou, a gente não tinha ideia e a proporção que iria chegar a tudo isso, né? Você, como você mesmo falou, de 30 para 118 é muito dígito, né? É muito dígito. E aí, nessa perspectiva, somos muito gratos por todo esse tempo que a gente está crescendo e colhendo os frutos agora, né? Tanto trabalho. Vocês fazem parte disso. Obrigado pelo convite. Massa, irmão. Bom te receber aqui. Vamos começar do começo, né? Como é que você entrou nessa vida de marketing? Diga assim, o que você fazia antes, o que tu estudou e como é que você chegou até virar marqueteiro e ter a sua agência? Como é que Não, tranquilo. Eu queria ser jornalista. E aí, na verdade, comecei tentando jornalismo, mas eu vi que a comunicação era a minha área, mas de uma forma diferente. E aí eu estudei design gráfico, sou formado em design gráfico hoje. E comecei a entrar nesse mundo porque foi mais ou menos ali no boom de 2015, onde o Facebook começou a surgir e, consequentemente, começaram a surgir as redes sociais. Primeiro foi o Orkut, né? Mas eu já cheguei a trabalhar já na era do Facebook e a gente pegou todo aquele processo de desenvolvimento. Facebook, surgiu o Instagram, surgiu o tráfego pago, surgiu Snapchat, Twitter, TikTok, até o que tem hoje. E construí a minha agência no início a partir de um desafio que minha professora fez. A gente estava no terceiro período da faculdade e aí a gente tinha uma cadeira de rebranding. Calma, mas tu fez faculdade de publicidade ou de jornalismo? Design Gráfico. Ah, de design gráfico. Tá. Sou formado Beleza. em design gráfico. E aí nessa cadeira ela desafiou a gente escolher as 10 principais marcas de João Pessoa que eram horríveis. E a gente tinha que dar um jeito nessas marcas. As 10 piores para vocês melhorarem. Eu comecei 10 principais para dar o tom que... E aí, consequentemente, eu escolhi um supermercado. Esse supermercado, ele tinha uma marca muito ruim, era uma rede muito grande. E eu fiz todo o processo de rebrand da marca, apresentei, tirei 10. A minha professora me desafiou, né? Ela fez, por que tu não tenta vender? Não, tu já tem, né? Não custa nada. Vendeu o serviço igual você fez ali do seu trabalho. Aí eu sou aluno, eu acho que eles não vão nem me escutar. Ela fez, tente. Não, você já tem, não custa nada, né? E aí eu costumo brincar hoje, conversando com minha equipe, o fato de que eu acho que eu já tinha uma veia empreendedora e eu não sabia. Cheguei lá no supermercado, cheguei na recepção. Na época, o digital ainda estava desenvolvendo ali, com a pastinha, com todo o projeto pronto e tudo mais. Apresentei na recepção, perguntei se poderia falar com os donos e a secretária, os donos não estão, mas deixa aqui teu número, numa oportunidade a gente liga e tal.
Aí eu, tudo bem. Quando eu tava saindo, recolhendo minhas pastas lá, a mãe da dona chegou, aí fez, oxe, essa fachada já tá pronta, eu pensei que ia demorar mais. Aí eu fiz, pronta não tá, mas pode ficar. Aí me apresentei lá, e aí ela fez, minha filha já viu? Aí eu fiz, não, que ela não tá hoje. Ela fez, não, tá sim, tá lá em cima, vamos subir comigo. Subi, Caraca, meu. apresentei o projeto. Naquele mesmo dia, eles fecharam um contrato comigo. Eles disseram assim, ó, a gente tá abandonando a nossa agência, dê um jeito de trazer, eu quero fechar com você. Você vai fazer todo o projeto, seja fachada, projeto de sinalização interna do supermercado, a gente vai refazer, porque a gente gostou muito do seu. A gente vai fazer todo o projeto de rebrand da marca e a gente quer que você cuide das mídias sociais da empresa. Você pode fazer isso. Eu, estudante, era a minha... Acho que estava no terceiro período, eu fiz, posso. E aí foi a parte engraçada, porque eu cheguei para minha professora e eu disse, ó, eu vendi e amanhã eu preciso construir uma agência, um CNPJ do zero, porque eles disseram que querem me contratar, perguntaram quanto era o preço, eu disse o preço lá, eles disseram, tá ótimo, vamos fechar. É mais caro do que a agência que a gente tem, mas valeu a pena porque você me entregou. Eu não entendia sobre faturamento, eu não entendia sobre contrato, eu não entendia sobre nada. Mas vamos lá, que ano era esse? Isso era 2015. Tá, e mais caro era quanto? Mais caro na época, eu acho que eles pagavam a recorrência para a empresa de R$ 1.200, R$ 1.300 E aí tu chegou agência. e cobrando o quê? Eu cobrei, eu não sabia, mas eu cobrei R$ 2.100. Bom. Eu dei meu preço baseado nos achismos, né? E aí minha professora, rapaz, foi muito bom. Eu fiz, mas aí agora eles querem um contrato de recorrência, fora os 2.100, eles querem um valor pelo projeto de sinalização e eles querem um valor por rebrand. E eu não tenho a mínima ideia como eu vou cobrar isso. E eu lembro que naquele momento ela me ajudou, né, em todo o processo. Ela me ajudou a formalizar um contrato e eu tive meu primeiro cliente. Um supermercado muito grande na cidade. E aí ela virou pra mim e fez, se tu conseguir um supermercado, por que tu não tenta conseguir mais clientes? Tu estuda de noite, design gráfico, mas de manhã e de tarde tu tá aí de boa. Eu fiz, né? Tem razão. Fui, não foi uma ideia muito boa, mas fui pro concorrente do supermercado que eu tinha, fiz o mesmo processo, e aí o dono virou pra mim e fez, e fulano, fechou com você? Aí eu fiz, fechou. Aí ele fez, prepara o contrato, eu quero. Você cuida de mim e vai cuidar dele também. Eu quero resultado. Só que como eram em bairros diferentes, eles não se chocavam, né? E aí em um mês eu fechei 2 supermercados. Em 4 meses eu tinha 6 supermercados no meu portfólio. E assim nasceu a sua agência. E aí nasceu minha agência. Você começou a considerar, agora eu sou dono de agência. Eu fiz, rapaz, eu acho que dá certo isso aí, né? Então eu lembro que eu estagiava numa agência pela manhã. Eu era obrigado a estagiar, né? Por conta do curso e tudo mais. Eu precisava das horas de estágio. Eu tinha a minha agência de tarde e eu tinha o curso para completar de noite. Eu lembro que quando eu finalizei o curso, meus chefes proporam para mim, você fica na parte... A gente quer contratar você não como estágio, mas a gente quer contratar você como comercial. Você desenrola muito bem. E eu estava faturando mais do que a agência que eu estava estagiando. E eu fiz, não, eu vou seguir Eles foram muito parceiros meus nesse momento. Segui com minha carreira. A gente trabalhou com supermercados durante 3 anos. Nos 3 anos de 2015 a 2018, 2019, veio o boom do tráfego pago também. A gente já desenvolveu outros serviços. E aí, consequentemente, a gente tinha uma cartela ali mais ou menos de 30 clientes que eu tomava conta. Contudo, eu identifiquei que eu precisava tomar outros rumos. Porque eu acho que como a maioria sente, o digital é algo que é muito rápido, né? Muda muito rápido. É muita novidade ao mesmo tempo e você tem que estar muito à frente. Hoje o seu cliente ele tem acesso às redes sociais, à informação, ao que está chegando de melhor no mercado. E aí, consequentemente, a gente sempre tem que estar à frente. Na medida que apareciam coisas, eu ia estudando e, consequentemente, eu ia aplicando para o meu negócio. Cada vez mais crescendo, até o ponto de eu entender que tinha alguma coisa errada. De urgência para gerir pessoas, para entender que o meu negócio pode crescer, mas ele precisa crescer de forma organizada, né? Senão vai dar algum choque. E foi aí que aconteceu. Deu choque. Cara, então vamos lá. E nesse ponto aí que você chegou... Então, você 2015 abriu, fechou seus mercados.
certo? Aí você viu, porra, sou uma agência. Tô em urgência, levo jeito pra coisa. Pois é. Consigo ganhar um dinheiro. Mas aí, de lá até você chegar aqui na mentoria e a gente se conhecer, você tá aqui tem 1 ano. Correto. Foram 10 anos aí, né? 10 você anos. foi agência, você foi urgência por quanto tempo? É. Aí você começou a ter equipe. Como é que foi esse processo ali? Eu fui urgência durante 3 anos, 2 anos mais ou menos. Comecei a montar um time. Boa parte de quem começou comigo tá comigo até hoje. A gente... eles foram muito fiéis, né? A gente teve um período de pandemia aí que foram mais ou menos 2 anos, né? 2020 até 2021, final ali mais ou menos. E foi quando eu percebi que muitas agências tiveram problemas financeiros, fecharam, enfim, tiveram problemas para reajustar isso. E foi o primeiro sinal que eu percebi que em algum momento eu precisava nichar. Na pandemia. Na pandemia. Eu tinha em torno de 20 profissionais de saúde. E calma aí, mas antes da pandemia ali, tu começou em 2015, até a pandemia, você chegou em que patamar, assim? Sozinho eu consegui faturar 30, 32, mas eu não conseguia escalar mais do que isso. Era isso. Então, nesse período, ou eu tirava algum cliente que não valeria a pena, no sentido de continuar realmente por alguma objeção, ou eu não conseguia escalar. Então, ficava nessa. Eu não consigo escalar, e eu tentava achar o problema onde era. E no final das contas, era justamente pelo fato que eu preciso ter metodologia aplicada, eu preciso ter uma boa estruturação e posicionamento de pessoas qualificadas para trabalhar comigo. São alguns pontos que a gente precisa reestruturar para fazer o negócio valer a pena. O querer, ele é muito válido. E eu tinha essa veia empreendedora, eu queria empreender, mas eu não sabia como. Então eu passei realmente 5 anos aí na dificuldade, não foi fácil. A gente teve uma transição muito grande aí nesse período de Facebook para Instagram. Sim. E aí a gente mudou o modelo do negócio. Então eu sempre me adaptava a modelos diferentes de negócio. A gente teve o boom do tráfego pago, né? Sim. E aí a gente teve os grandes nomes, a gente começou a ser inserido no tráfego pago, inserir isso para os clientes. Vamos lá, funciona. Teve aquele grande momento que a gente vendia os pacotes de postagens, que todo mundo chegou e passou por esse momento, né? Pelo menos que trabalhar algum tempo. A gente passou por isso também. Então, a gente foi se moldando ao mercado, mas a gente tinha um grande problema de teto. A gente não conseguia escalar. Sem sombra de dúvida, era a maior dificuldade que a gente tinha. E aí foi onde chegou a pandemia, 2022, quando eu vi os meus amigos fechando as agências. Eu entendi que a minha agência conseguia se manter. Eu não tive problemas financeiros na pandemia, porque o maior público que eu tinha eram de médicos. Os médicos eles não pararam, ou as clínicas não pararam. E aí, consequentemente, a gente se manteve firme, forte durante esse tempo, mas a gente não conseguia escalar. Era a grande dificuldade. Massa. E aí, quando você encontra a Ultralease aí, em que momento? Já é depois da pandemia e... Terminou a pandemia, a gente começou a pesquisar, na verdade, como a gente poderia melhorar de alguma forma o que tinha de errado, né, na agência. O que impedia de termos o crescimento esperado. E aí, 2023 foi onde meu sócio ele procurou referências. Ele é fã do Gui há bastante tempo e ele sempre falava e eu, rapaz, não, deixa... A gente consegue. Aí ele depois me apresentou o Bindes, aí eu, calma, em algum momento oportuno a gente vai. E aí ele ficava no meu pé, né? Porque o meu sócio, ele é fã de comprar vários cursos e mentorias. Algumas ele acerta realmente, mas eu tinha na cabeça que ele era viciado em comprar mentorias. E eu sou muito mais objetivo. No final das contas, eu quero aplicar o resultado. Então, se eu vou comprar uma mentoria, tem que valer a pena e, principalmente, eu tenho que gastar meu tempo para isso. Eu até estava brincando com o Bin sobre isso, que não adianta, né? Você comprar... A gente compra tantas coisas na internet e a gente não usufrui dela. A gente guarda na gaveta de alguma forma. E aí, ele me apresentou mais uma vez. E aí, eu fiz, vamos... Eu comecei a acompanhar os meninos. E, nesse processo, eu acompanhei eles durante 3 meses, mais ou menos. Até o momento que eu disse, vamos fazer o teste. Mas mesmo assim com o pé atrás, né? Eu fiz, vamos ver o quanto eles vão me enrolar, né? Nesse sentido, eles vão me enrolar de alguma forma. E aí meu sócio, não, deixa eles lhe enrolarem, né? Mas pelo menos você comprou e você viu como funciona. Eu lembro que teve a primeira reunião e a gente participou, a gente comprou, fez tudo certinho o processo. E a primeira coisa que me foi questionada é qual a metodologia que vocês
utilizam, porque vocês precisam ultranichar. E eu não vou ultranichar. Não tem condições. Eu tenho uma empresa de energia elétrica que paga X para mim, ou uma empresa, uma construtora que paga Y. Por que eu vou abandonar esse cliente para ultranichar em algum segmento? Não faz sentido. As pessoas me conhecem porque eu sou uma boa agência, de modo geral, né? E aí, meu sócio, a gente vai seguir a metodologia, você prometeu do zero. E aí foi o momento que a gente ultranichou realmente. Eu tinha uma cartela muito grande. Calma aí, ele falou que você prometeu? Você prometeu o quê? Prometi... Você falou assim, eu vou deixar comprar essa parada, não, mas eu vai disse ter a que ele, fazer? se você se permitiu vivenciar essa experiência, você vai fazer do zero. Eles estão dizendo que você vai ultranichar, você vai ultranichar. Entendi. Ele falou, se tu aceitou, tu vai ter que Você fazer aceitou, do você jeito vai ter certo. que cumprir as regras. E aí, eu me permitia isso, né? Eu tinha muitos médicos já na cartela de clientes. A gente ficou na dúvida, né? De onde apostar. Nesse sentido, de onde tomar a decisão e criar a metodologia para o nicho que a gente queria. Foi aí que a gente ficou em dúvida em 3. No primeiro momento, a gente ficou na dúvida se a gente entrava na parte de hotelaria. Eu tinha grandes amizades na cidade em relação a isso. Eu vi como uma possibilidade. A outra que eu vi algumas pessoas conversando, mas no nosso próprio grupo, né, que a gente tem da Ultra, sobre a possibilidade de cuidar de empresas que... Casa de câmbio. Casa de câmbio. Bem específico, né? E aí eu via no grupo pessoas falando, eu cuido de redes de motéis, eu cuido de redes de salão de cabeleireiros. Eu fiz, caramba, quando o pessoal ultranicha, tem realmente público para isso? Porque parece uma coisa de outro mundo, né? Muitas vezes a gente acha que saúde e construção civil dá dinheiro, mas existe um oceano azul em relação a outras oportunidades. E aí, nessa perspectiva, o que foi que aconteceu? A última era saúde. Eu comecei a avaliar a quantidade de profissionais que a gente já tinha, principalmente a experiência que eu tinha no mercado. Eu trabalhei numa empresa de software de saúde, então me deu uma facilidade de ter uma comunicação com esse público, de entender as dores, as dificuldades dele. E aí a gente entendeu que, não, saúde é um público interessante, vamos desenvolver uma metodologia para alguém que a gente consegue se comunicar e que a gente já tem receita sobre isso, facilita também o processo. E foi aí que a gente ultra nichou, na verdade, nichou para saúde. E aí começou todo o desafio, né? Porque não é só preencher um formulário, é viver o formulário e colocar em prática. E outra, não é só saúde, né? Igual os caras falam, saúde Pois é um setor gigante. Aí eu lembro que... Aí você só para contextualizar o pessoal, você acabou indo para a autoridade médica, você falou. Fomos para a autoridade médica, correto. Tem um tutor que foi um exemplo pra gente dentro do... Quando eu vi o calendário, né? Eu fiz, caramba, tem que seguir muitas coisas. Mas aí meu sócio ficava, você prometeu, você vai seguir. E aí eu comecei a assistir às tutorias, participar das aulas. Eu conversei com o Bindes, eu tive a oportunidade de conversar com ele. E minha CS, ela ficava, gente, em cima de mim. Eu acho que foi algo positivo. Um abraço, Yasmin. Fez um bom trabalho, né, com a gente. E assim, o nosso sucesso, você faz parte disso, né? Yasmin e toda a equipe, né? E a gente começou a desenvolver a nossa metodologia, criamos a nossa metodologia. A gente só um ponto. A primeira coisa que é para contextualizar a galera, a gente ensina a escolher um ultra nicho. Então você decidiu ir para o médico, correto, para a autoridade médica, e depois criar um método único que seja seu para atender esse pessoal. Mas aí beleza, você decidiu o ultra nicho lá, mas qual foi teve algum fator decisivo entre os 3 ali que você olhou e falou, cara, eu entendi que você decidiu o médico, mas qual foi o fator o voto de Minerva ali? O voto foi o conhecimento que eu tinha em relação à saúde, o network que eu tinha na cidade, em João Pessoa, e eu acho que pela experiência de tratar com esse público. Eu vi outras possibilidades também de ir para outros segmentos, o que eu acho válido também. Às vezes a gente se apega no que a gente tem firmeza ou conhecimento, mas existem várias possibilidades no mercado. Meu sócio mesmo, ele queria cuidar de casas de câmbio. E faz todo sentido quando a gente começou a pesquisar. Não tem tanta concorrência nesse sentido. Mas a gente bateu o martelo na saúde especificamente e aí destrinchou para a autoridade médica.
a gente entendeu que conseguia desenvolver algum produto nesse sentido. Que aí é onde parte para o momento da gente desenvolver o nosso método, né? Sim. Que aí o método... que negócio é esse? Aí, método único de valor, o que é que esses caras estão falando? E aí você começa a assistir as aulas. Eu acho que a parte educativa de todo o processo facilitou eu abrir minha mente para entender que, assim, primeiro, você está acostumado com uma coisa, mas a gente vai te dar uma possibilidade de entender como funciona na prática. Na prática, é assim, você precisa desenvolver um método. Uhum. E foi aí que a gente começou a desenvolver um método único, que eu ainda ficava, método único, o que esses caras estão falando, né? E aí a gente desenvolveu um método único para a saúde na parte de autoridade médica. O médico eu consegui desenvolver junto com a parceria dos tutores e todos os auxílios que a gente teve, que foi, eu nomeei ele de Check-up 360. Hoje é o que a gente aplica para a autoridade médica realmente no mercado. Mas foi fruto justamente de conhecimento e entender como desenvolver esse método único, né? Porque na prática, quando você vai desenvolver, não é tão fácil e aí é onde a gente precisa de ajuda. Sim. Porque eu achava que eu conseguiria fazer sozinho. Claro, consigo, é meu desempenho que eu vou correr atrás, mas a gente pode pular etapas aí com a ajuda de terceiros também, que facilitou todo o processo. Massa. E, cara, a galera sempre tem uma dúvida muito foda quando a gente fala assim de método. Só explicando para vocês, tá? Talvez que não acompanha a gente há tanto tempo. O método contém, dentro do método, os seus entregáveis, certo? Então, às vezes, sei lá, você faz tráfego, grava vídeo e manja muito de SEO. E isso faz parte do seu método. O método XPTO, que contém esses entregáveis, né? Só para aterrissar, para ficar claro para a galera. E aí eu queria saber de você, dentro do método, como é que é? 360? Check-up 360. Check-up 360. Hoje, nessa parte de autoridade médica, que tipos de entregável você tem lá? O conteúdo deve ser uma delas e quais outros? Só para a galera ter tangibilizar mesmo o que você faz com o cara. Eu não tinha dimensão que era necessário isso. Então, eu era uma empresa de marketing, assim como você, que é a urgência que você faz. Você desenvolve o projeto de identidade visual, você faz social media, você faz tráfego pago. No final das contas, você tem 300 mil entregáveis e não dá conta de tudo. E quando foi proposto, eu desenvolvi... Assim, só um parêntese que não foi fácil... Eu tô falando aqui, mas não foi fácil escolher qual método. E eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? A gente passou um mês quebrando a cabeça assim... Por que saúde, rapaz? Por que não casa de câmbio? E fica essa indecisão. É normal. É normal, já parte desse princípio. Mas aí você vai vendo o testemunhos das outras pessoas, né? Os depoimentos, nesse caso. E aí eu comecei a assistir. Eu tenho plena consciência que eu não assisti todos, mas meu sócio, ele assistiu cada depoimento, cada tutoria, um por um. Ele é bem... Metódico demais, né? Eu brinco que se ele não jantar às 19 horas, ele fica com raiva. Aí ele não janta mais. Que isso. Mas funcionou. E aí, assistindo as aulas, a gente entendeu, bateu o martelo depois de um mês, saúde. E a gente começou a desenvolver o método, né? Uhum. Primeiro, nomeou ele. A gente precisava nomear esse método. E é o Check-up 360, onde engloba realmente uma visão 360 daquilo que o médico... A gente tem para oferecer para o médico. Contudo, a gente não oferece todos os tipos de serviços. Uhum. E aí a gente trabalhou isso. Assim como eu desenvolvi identidade visual e tudo que tinha à sua volta, eu entendi que eu precisava enumerar mesmo o número de entregáveis, porque no final das contas você precisa fazer que aquilo escale. Se você faz tudo, ao mesmo tempo você não entrega tudo, não faz sentido. E aí, durante as tutorias e reuniões, a gente entendeu que a gente precisava ter entregáveis específicos. Então, hoje, o que é que a gente trabalha especificamente para ficar visível? Inclusive, algumas pessoas começaram a perguntar, depois que a gente conversou lá com alguns alunos, para deixar claro, hoje a gente desenvolve estratégia para o cliente. Então, a gente faz a estratégia dele. E aí, dentro da estratégia, a gente faz toda a parte de social media. E a gente inclui o tráfego pago. E aí, a gente junta isso aí e aí virou o produto. A gente entrega tranquilamente isso. Anderson, vocês fazem identidade visual? Eu tenho parceiros para indicar. Eu não assumo essa responsabilidade. Uhum. Principalmente porque eu entendi que, nesse sentido, eu preciso ser referência e
eu preciso, na verdade, entregar aquilo que eu prometi. E fica muito mais fácil de eu ter esse tipo de produto e conseguir escalar isso de uma forma de que facilite, né? Que aí já entra um outro detalhe, esse meu produto, ele gera uma recorrência para mim. Então, eu não tinha a mínima ideia, e aí a gente começou a ver, né? O Beans fala muito sobre isso. Você precisa ter algo que seja recorrente, né? Pô, você vai fechar um serviço hoje onde próximo mês o cliente ele não vai necessitar mais, ou então você vai começar do zero, não. E essa palavra recorrência ficou muito na minha cabeça. Eu preciso ter um produto ou um serviço que ele gere recorrência, principalmente no meu caixa. Porque, e aí, daqui a 6 meses, vai fazer o que com isso? Vai fazer se você não tiver o cliente. E aí foi onde a gente começou a entender algumas coisas. E aí, na mentoria, eu acho que uma das coisas que nos deixa rico de conhecimento é que você não está tão preocupado e desesperado na metodologia. É porque eu preciso de um ultranichar. Não, é um contexto geral, né? Então, eu entendi sobre ultranicho, eu entendi sobre recorrência, eu entendi sobre fatores das quais eu nunca tinha parado para pensar dentro do meu negócio. Da hora. E a gente defende que quando você usa esses fatores aí a seu favor, né? O ultranicho, o método, a recorrência. Esse faz parte de todo esse modelo, né? Correto. E a gente defende que isso facilita muito, principalmente esses dois que a gente falou, o ultranicho e o método, facilita muito a venda. Você sentiu essa diferença? Como é que era antes e como é que é hoje? Quando você chega Facilita. No primeiro mês eu virei pro meu sócio, né? Eu disse, isso não vai dar certo não, viu? Anota aí o que eu tô escrevendo. Aí ele, rapaz, lembre. Ele sempre me lembrava, né? Você prometeu seguir a metodologia desde o início. A gente comprou o curso, então vamos seguir. No primeiro mês eu já vi a diferença. E aí eu comecei a me apresentar, a gente mudou totalmente a minha bio, a da minha agência, do Instagram, claro, e a forma de se apresentar, porque eu tinha uma metodologia e eu precisava não só me apresentar nas redes sociais sobre isso, me comunicar muito bem sobre, mas mostrar a minha autoridade nesse segmento. Eu escolhi saúde. Vamos começar agora a me posicionar nesse sentido. Não foi fácil. Não foi fácil. Na bio do Instagram, né, foi uma briga e você vai colocar que nós tratamos a nossa agência sobre marketing médico. E aí, a gente colocou e no primeiro dia chegou uma construtora. Vocês trabalham só com marketing médico? E aí, no momento, na visão que eu tinha como empreendedor, como é que eu vou negar um contrato que acabou de bater na minha porta, mas que a partir de agora eu sou autoridade em saúde, na parte de autoridade médica. E aí veio o primeiro não, né? Eu fiz, a gente só trabalha com autoridade médica. Deu uma dor no coração. Deu uma dor no coração. E um detalhe importante, os nossos preços, e a gente bate muito na precificação dos nossos serviços, né? Tínhamos um preço, assim, que não fazia sentido com a entrega que a gente realizava, né? Quando a gente criou a metodologia, a gente precisou precificar ela. Então, eu tinha contratos ali de R$800 a R$1.500 e hoje eu tenho um contrato de R$3.000 para cima. Então, a metodologia me permitiu proporcionar uma entrega enxuta, ao mesmo tempo qualificada, e eu não me desespero mais de entregar coisas que não fazem parte desse meu método. Eu passo para parceiros e eu consigo escalar ela, consequentemente. E foi fantástico. No primeiro não que eu dei lá na construtora, passou um mês, a gente começou a entender que ganhamos seguidores que eram fiéis e que são médicos. Porque eles começam a olhar o nosso conteúdo e entender, pô, existe realmente agência especializada em algo, tipo... A gente parte da dor do médico. Por exemplo, o médico ele já passou por 1, 2, 3 agências. Sim. E quando ele identifica que existe uma agência voltada para marketing médico, ele já começa sentando comigo dizendo, é porque eu passei por muitas agências que não são nichadas igual a você. Ele já começa ali elogiando. Já vendendo você para ele. Pois é. Então, você só trabalhar com médico, foi por isso que eu bati o martelo e vim aqui. E médico, o que nos facilitou, o médico ele tem uma... Médico, ele se comunica com o médico. Então, se eu tenho um cliente médico, geralmente ele vai perguntar para o meu cliente se vale a pena. E aí, a minha prova social que vai me vender.
todo médico ele vai perguntar para o outro se vale a pena fechar com aquela agência. Nós éramos nichados, o que gerava a nossa autoridade, e aí, consequentemente, eu tenho a minha prova social com o meu médico. Se eu fizer um bom trabalho, o básico, o médico já vai me elogiar. Imagina eu entregando a minha metodologia. E aí é onde eu comecei a ter um resultado bacana. Porque, claro, devemos prospectar, sem sombra de dúvida. Eu não sou contra. Mas chegou num momento onde, por eu ser autoridade médica, o próprio médico recomendava para o outro. Olha esse perfil desse cara. Ele trabalha sobre autoridade médica. Aí o médico, oxi, existe agência só para isso? Existe. Existe agência só porque trata só de hotel? Existe. Existe a agência que trabalha só com SaaS? Existe. E eu percebo que no mercado, quem não se posicionar dessa forma vai ficar para trás. E quanto tempo levou para você, digamos assim, deixa eu ver uma palavra, tomar posse mesmo e falar, caraca, meu, essa parada funciona, eu sou o cara do médico. No primeiro mês. Você negou ali a construtora com dor no coração. Aí, qual foi o momento que a ficha caiu e falou, meu irmão, essa parada funciona? A gente passou por um processo de um mês aí, e a 2, reciclando a cartela de clientes que a gente tinha. Primeiro eu entendi que meu cliente não era aquele que pagava de R$800 a R$1.200. Meu cliente é aquele que pagava mais, então eu comecei a me posicionar. E eu acho que uma das coisas que me ajudou foi a motivação que o próprio grupo tinha, né? A gente tem grupo com outras agências, com outros empresários, com outros gestores, com pessoas que realmente vivenciam isso. E aí a gente valida, né? Não só com palmas, mas a gente fica alegre com o crescimento do outro. E eu vi as pessoas dizendo assim, fechei meu primeiro contrato de 3 mil. Fechei meu primeiro contrato de 5 mil, de 6 mil. E eu olhava, em algum momento eu vou mandar mensagem aí nesse grupo, viu? Vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora. E aí, eu vi pessoas que trabalhavam com autoridade médica também. E eu comecei a me espelhar nessas pessoas, no grupo mesmo. Então, se a gente tem um network legal dentro da própria Ultralise, peraí, essas pessoas podem me ajudar e eu posso me comunicar com elas de alguma forma. E eu comecei a conversar com outros empresários que trabalhavam no ramo e vi que é possível. Às vezes eu entendia, na minha cabeça ficava, não, mas é porque em São Paulo pode se cobrar isso. A metodologia que eu tenho, e aí uma das coisas que eu vi como vantagem, conversando até com o Gui, foi que o meu serviço eu posso vender a nível Brasil tranquilamente. Tranquilamente. No meu time, eu encontrei pessoas para trabalharem para mim dentro do próprio grupo lá da Ultra, por indicações. Eu preciso de um social bom. Indicações, a galera começa a colocar lá, né? Encontrei, fechei com o social. Ela é de BH hoje, trabalha pra gente. Somos de João Pessoa. Ela lá de BH trabalha e eu consigo trabalhar, ter uma equipe de fora e, inclusive, atender clientes de fora. E aí, nesse processo do 2 meses, eu já senti uma mudança das pessoas que me procuravam. É interessante que começou a me seguir muito mais médicos, secretárias, pessoas que vivem nesse mundo, porque eles estavam atrás da informação e conteúdo que eu pudesse oferecer também para eles, né? Eu mudei a forma de mostrar o meu portfólio de clientes. Eu antes tinha tudo e agora eu só tenho médicos no meu feed. E eu entendi também que a minha marca, ela precisava fazer sentido para os médicos. E aí eu trabalhei o meu brand pessoal, como também o brand da minha marca. O 7, na verdade, quando a gente escolheu esse número, 7 primeiro, ele vem é o número da perfeição na Bíblia. Sim. Nós somos cristãos e a gente acredita que 7 também é o número da criação. E a gente desenvolve isso. Tanto que nos nossos pilares, quando a gente foi criar a metodologia, a gente colocou, nós hoje criamos, nós comunicamos e nós cuidamos. E aí é onde eu entro na parte que atinge os médicos de forma direta. Eu entendi que minha marca ela precisa ser um movimento e não simplesmente uma marca. Então, por exemplo, hoje eu tenho eventos na área da saúde, eu comecei a participar de eventos, eu conseguia consumir eventos de saúde, de autoridade médica, eu comecei a me especializar e me posicionar. Eu tenho um evento agora em março com o CRM na Paraíba. Nós hoje... CRM, Conselho Regional de Medicina. Pois é, o Conselho Regional de Medicina. E participamos ontem do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Então, começou a abrir portas no segmento onde a gente estava se especializando. E aí, a porta abrindo, eu
só fui atrás. Não tem pra onde ficar esperando as coisas, não. Comecei a desenvolver network com o próprio grupo lá, com pessoas que respiravam saúde. Uma das tutorias que me marcou muito foi com o próprio Bruno. E aí ele é tutor, ele me ajudou bastante a entender como funciona o mercado na área da saúde. Agora sim, sabendo que ao mesmo tempo que o que vocês podem oferecer ajudou muito, mas eu usufruí de cada ferramenta que vocês tinham na plataforma para poder fazer sentido. E é muito mais sobre... eu acho que a transformação, ela parte do momento que você decide fazer o seu negócio acontecer, né? E aí vocês me deram as ferramentas para isso. E aí, consequentemente, eu construí. E agradecer o seu sócio que fez uma aposta, né? Fez você aplicar tudo. Mordi minha língua. Cara, agora deixa eu te falar. Dá pra ver que, porra, tu tá sorrisão no rosto, tá leve, tá bem, andando arrumado, só fala com o médico. Não anda mais com liso. Não, que conversa. Que conversa é essa? É o seguinte, irmão. Como é que era a tua época ali, antes da outra época ali de pandemia, de agência, naquele platô do 30? Qual era o sentimento que você tinha? Rapaz, assim... Existia uma frustração por não conseguir escalar, mas eu amava o que eu fazia. Eu acho que eu precisava de um direcionamento para entender que eu precisava nichar. E aí a gente não falou ainda, mas hoje eu não atendo todos os médicos, ainda tem um porém. Quando eu comecei a desenvolver a metodologia, hoje eu atendo médicos específicos, que fazem sentido para a minha metodologia. Mas o sentimento que eu tinha é que eu precisava arrumar uma maneira de não ser mais uma urgência. É possível o meu negócio crescer, mas eu preciso entender como eu posso sair do faturamento de 30 mil. Porque eu olhava para os outros e eles conseguem. O porquê eu não? E aí foi aonde eu acho que era um sentimento de frustração, né? Mas ao mesmo tempo eu vou achar uma solução para isso. Uma esperança lá no Pois é, existe. Se estão conseguindo, existe, né? Só não me contaram como ainda. Mas e na jornada, aplicando as coisas, você teve alguma dificuldade? Teve algum momento que você falou, pô, mano, não sei se vai dar certo? Ou deu tudo certo também? Como é que foi a jornada? Eu acho que... Depois você pegou o nosso método e foi aplicar mesmo, né? Eu acho que no momento que eu me propus a seguir com meu sócio, eu disse, ou eu vou ou eu paro de vez. Então... eu me propus a isso e eu usufruí de todas as ferramentas que vocês forneceram. E foi aí onde a gente conseguiu... Claro, dificuldades todo mundo tem e eu acho que o empresário ele acorda todo dia para resolver um problema. Não tem para onde fugir. Qual é o problema de hoje? Eu costumo dizer lá, mas facilitou. Por que facilitou? Porque eu entendo hoje que eu não sou uma urgência. Existem processos na minha empresa. Eu não sou uma urgência que eu preciso cuidar do financeiro, preciso ser RH, eu preciso ser designer, eu preciso ser social, eu preciso estar aqui na reunião contigo, fazendo um podcast e ao mesmo tempo já, vai ser tal hora e eu preciso fazer uma postagem. Eu preciso desenvolver equipe, eu preciso cuidar de relacionamentos. Então existe um grande contexto por trás. E a gente começou a ver, e foi interessante que a gente começa a ver os problemas aparecendo, mas existe solução para esses problemas. E aí a gente corre atrás com justamente os tutores, me facilitou. Eu citei o Bruno porque, consequentemente, assim, ele foi uma mão na roda pra gente entender que o mercado é possível no mercado. É possível, ele é uma referência pra mim. Ele brinca, né, que o médico ele usa a especialização, ele usa o RQE, né? Uhum. Que é o registro dele, né? E o Bruno usa que ele tem o RQE em autoridade médica, né? Em marketing médico, né? E aí é sensacional, porque você começa a fazer... o médico já se identifica. Pois o médico já dá aquela risadinha. Entendi, né? Ele entende sobre o que ele tá falando. Mas, claro, a gente teve muitos problemas, mas nenhum dos problemas... é o suficiente para deixar realmente a gente tomar a decisão de eu quero seguir com minha empresa. E aí a gente vai correndo atrás justamente. Por isso que o network é tão interessante, né? Com o grupo que você tem. Eu lembro que a gente teve alguns problemas com uma plataforma especial que a gente fazia um tráfego. E aí caramba, hoje tá difícil. Aí começa no grupo, todo mundo dizendo, a plataforma caiu, aí você... ufa, não sou eu. É com outras pessoas também. Então você começa a compartilhar sobre isso. Eu acho que
a gente supera, né? Não tem o que... Empresário, ele acorda todos os dias para arranjar a solução. Da hora. E nessa caminhada aí, quais foram os marcos importantes para você? Eu digo assim, pô, quando eu bati os 50 foi massa, quando eu bati 80 eu vi isso. Como é que foi os marcos para você? No primeiro mês eu bati 38. Já aumentou o meu faturamento em 8 mil. Por que isso? Eu comecei a identificar um público que eu nunca tinha conversado. Então, o primeiro eu fiz, rapaz, eu vou arriscar. O contrato é 3.250. E aí o médico fez, pronto, tá fechado. Aí eu fiz, caramba, eu sou bom. Aconteceu alguma coisa aí. É possível. E eu lembro que eu falando na tutoria, eu fechei um contrato de 6 mil e alguma coisa. Aí eu fiz, tem alguma coisa errada aí, ou então tem alguma coisa muito certa, né? É possível. Talvez um medo, e aí eu já conversei com outros empresários, eles têm o medo de arriscar e tentar e confiar naquilo que eles construíram. Porque, por exemplo, eu escutei um amigo meu que ele tem uma empresa em Recife, e ele dizendo, não, às vezes eu jogo desconto disso, eu ofereço uma marca de graça, um voo de drone, não sei o que. Eu fiz, caramba, cara, tu tá oferecendo tanta coisa. Dá uma olhada. Aí eu joguei o meu método pra ele. Aí ele fez, e o médico vai pagar por isso? Ele vai. Principalmente se você se comprometer que aquilo que você faz, ele é real e que você entrega resultado. O que não dá é pra mentir. Então, quando a gente começou a desenvolver a metodologia, eu tinha que ter a garantia e a certeza que aquilo que eu prometo, eu vou entregar. Eu não vou mentir pro meu profissional, porque, consequentemente, eu vou me queimar no mercado. E, infelizmente, na internet a gente está vendo uma onda tão grande de todo mundo sabe produto, todo mundo faz isso, todo mundo... Por exemplo, social media mesmo, a maior dificuldade que eu tenho de encontrar um profissional de social media é o fato de que existem pessoas que não são formadas. Nunca estudaram design ou publicidade, nunca estudaram sobre social media, simplesmente colocou na bio lá que é social media e se inscreve para qualquer vaga de emprego. Essas pessoas são boas? Podem ser, não tô falando sobre isso. Mas elas não se qualificaram e o mercado precisa de pessoas qualificadas para ter uma boa entrega. Precisa ter conhecimentos, cursos sobre, né? E aí, consequentemente, eu acho que a gente vai construindo todo esse processo, sabe? Mas no segundo mês eu já estava faturando 45. E eu fiz, opa, tá ficando divertido isso. Mas ao mesmo tempo que eu faturo 45, antes eu faturava 30, gastava quase 29. E eu, caramba, negócio... E agora não. Eu tenho a mesma equipe, eu qualifico eles, eu ganho 45 e fico com uma margem muito boa para a empresa. Eu não estou falando nem de mim, para a empresa. E essa é a lógica. E a gente começou a desenvolver isso. Acho que no meio do ano passado a gente estava faturando 60. Eu fiz, a brincadeira começou a ficar séria e a gente precisa escalar. E aí os meninos ficavam, né? É possível, é possível. É possível. E a gente fechou o ano. A gente foi para um evento em dezembro, que vocês estavam em João Pessoa, e a gente celebrou os 100k, né? Sim. A gente estava faturando 100k. Inclusive, eu até brinquei com o Mendes que enquanto a gente estava falando, minha equipe vendeu e a gente faturou não 100, foi 104 naquele dia. Fechou um contrato de 4 mil. Naquele dia, né? Naquele dia. E aí hoje... Praticamente a gente está faturando 118 mil. Com previsão aí, a gente começou a fazer todas as estatísticas possíveis. Não para de chegar cliente. A gente costuma dizer que eles não são só nossos clientes, são nossos parceiros, né? Como eu falei sobre a minha marca é um movimento e não, consequentemente, só uma empresa que vai gerar resultados. Eu quero ser parceiro. Eu criei uma cultura no meu negócio onde as pessoas elas admirem o negócio. Então, por exemplo, eu comecei a fazer eventos também para os médicos para eles se sentirem parte da marca, do grupo certo, entendeu? É um grupo, nós não somos só uma agência, nós somos um grupo onde todo mundo se fortifica. Então, em janeiro, geralmente, o que é que a gente faz? Fica a dica aí para você também. Eu faço um evento que eu chamo de cases de sucesso. E aí eu faço a cada 2 meses ou 3 meses. Eu pego o melhor resultado, ou então a construção de um resultado de algum dos médicos. Seu cliente. Meu cliente. Reserva um restaurante. E aí a gente trabalha os resultados dele, porque naquele dia a gente vai mostrar para os amigos dele que ele é um case de sucesso.
Porque a gente construiu junto com ele essa persona de sucesso. E aí, consequentemente, ele leva quem? 15 amigos médicos, que geralmente não são nossos clientes. A gente entendeu que isso era uma forma riquíssima de prospectar. Chega lá, tu dá um holofote pro cara... Não, cara tá eu nem me vendo. Eu não me vendo. Pois não, então ele vira a estrela e tu... Correto. E ele é a estrela do negócio, né? O mais interessante é que ele é a estrela. A gente tá comemorando o resultado daquilo que a gente construiu em conjunto com ele. Então, a gente diz que a gente brinda, é o momento de brindar. E é muito fantástico isso, porque quando a gente para ver os resultados e a gente mostra que é real lá, a gente tem uma taxa de conversão daqueles amigos dele de 80%. De todos aqueles convidados, 80% eles querem fechar com a gente também. E isso é uma forma de prospecção que não precisou ser online. Uhum. Ela foi offline na parte de eu preciso correr atrás para fazer. E aí o médico já pergunta, e quando é o meu? Quando é o próximo? Eu sou o próximo médico que você quer esse sucesso? Pode ser. Mas é um trabalho em conjunto. E isso engaja os caras também, né? Engajam, eles amam. João Pessoa é movida a eventos também. Então a gente está participando de eventos. E como eu te falei, é movimento, nós somos um movimento. O médico ele quer ser convidado. Quando é o meu? Ou eu posso ir para esse? Fora isso, a gente começa a desenvolver neles, por exemplo, a gente vai ter agora em janeiro uma ação social. A gente cria, comunica e a gente cuida. Se a gente cuida, a gente vai levar esses médicos, tirar eles do consultório, aqueles consultórios que são chiques, ricos, mármore, mais mármore, e a gente vai colocar eles simplesmente para servir a sociedade junto com a gente. A gente vai distribuir alimentos, a gente vai visitar orfanato, vai levar eles para cuidar de pessoas. E isso é um movimento. Por isso que eu digo, eu engajo, e aí a gente já fez um, e aí os médicos começam a mandar mensagem para a gente. Como eu te disse, nós somos amigos dos médicos. Quando eu vendo na metodologia que eu criei, eu quero dar a ideia e não só parecer, mas eu me envolvo com um profissional que eu estou trabalhando. No sentido que, eu não sou teu sócio por escrito, mas eu quero que teu negócio dê resultado. Eu estou comprando a tua ideia, senão não faz sentido. Então, ao mesmo tempo que eu compro a ideia dele, ele também compra a nossa. E ele faz parte desse nosso movimento, entendeu? Então, ambas as marcas crescem, mas eu consigo fazer que ele entenda que nós temos um propósito muito maior. E foi isso que eu coloquei como frase na metodologia quando a gente finalizou. A minha empresa ela surgiu, como vocês podem ver, eu tenho bastante cabelo, né? Mas foi um dos motivos de eu ter batido o martelo e ultranichado na parte de saúde. Eu fui para uma consulta com um tricologista, eu ia fazer o transplante capilar, e eu lembro que eu paguei 720 a 800 reais. Eu não lembro bem quanto foi o valor. E foi para uma consulta particular, cara. O médico, ele olhou para mim, ele me ofereceu um cartão de visita que ele tinha de um amigo que fazia perucas. A consulta durou 2 minutos e 18 segundos. Ele não olhou para mim, ele não sabia meu nome e ele só falou, obrigado, próximo. Eu entendi, e aí é onde fortifica não só minha missão como empresa, mas de vida também. Que eu entendi que o bom profissional da saúde... Eu preciso dar voz ao bom profissional da saúde. Quando o médico ele entende qual é o meu propósito e minha missão também, ele compra isso. Então, eu percebo que tem tanto médico bom no mercado, e aí é onde justamente me dá uma credibilidade maior, porque eu comprei a ideia de que tem tanto médico bom no mercado. Tem muito, muito, muito. Até eu estava falando, brincando com os outros profissionais, a gente não tem concorrência, tem muito médico no mercado, mas tem muito médico que não tem voz. Então, assim como eu tive uma experiência ruim, eu não quero que outras pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. E aí é onde a minha empresa faz sentido, que eu crio, eu comunico, eu cuido, mas eu dou voz ao bom profissional de saúde. E tem muita gente boa que não está tendo a visibilidade necessária. Massa, velho. Da hora. Cara, parabéns pelo propósito, pela missão, pelo resultado. E uma pergunta, assim, falando dos seus clientes, como é que esses caras te tratam hoje? E se mudou essa relação que você tinha com o cliente antes para como é hoje? Como é que é? Não, mudou. Mudou tremendamente. Primeiro porque eu comecei a desenvolver a minha autoridade pessoal como marca da empresa também. E eu sou uma autoridade na saúde. Como eu te disse, médico ele pergunta muito para médico, né? Ele valida com o próprio médico. Então eu já tenho uma segurança de me posicionar melhor também para o próprio médico.
eu não tenho mais medo de lidar com o cliente, inclusive de escutar não, porque muitas vezes nós somos bons e vamos receber muitos nãos aí no decorrer da carreira, e não é por isso que a gente vai ter um contrato cancelado, um não que tua empresa vai fechar. Pelo contrário, isso só te fortifica para você parecer, você entender que você precisa melhorar em algum aspecto, e tá tudo bem em relação a isso, sabe? Mas eles me olham hoje diferente. O nosso tempo é valioso. Nosso tempo é valioso, assim como o tempo dele é valioso. Então, eu não deixo mais, por exemplo, um médico me tratar, por exemplo, ficar 5 horas esperando ele atender todos os pacientes para eu ser o último para ele atender, né? Não, infelizmente, isso já aconteceu comigo. Eu não tenho tempo para perder porque eu tenho o meu negócio para cuidar. Eu acho que o respeito hoje melhorou bastante. Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu também não permito que fazer com a outra pessoa. Então, o médico hoje, se ele não tem tempo para desenvolver a minha metodologia em conjunto, porque é muito bom você jogar suas expectativas para o outro e achar que uma agência de marketing ela vai suprir todas as necessidades e agora eu vou ser rico com a agência de marketing. A minha função ele precisa entender o que ele quer. E eu já começo na conversa dizendo assim, ó, talvez você não entenda o que é ROI, o que é CAC, você não entenda termos na parte da área de marketing, mas você precisa estudar para saber o que você quer. Você vai contratar uma agência sem saber o que você quer? Ah, não, mas o que é que vocês podem me oferecer? Mas o que você quer como profissional de saúde? Você quer mais visibilidade? Você quer aumentar o ticket médio da tua consulta? Você quer aumentar, principalmente, o número, quer sair do convênio para ir... Eu preciso entender o que você quer. Porque a gente alinha expectativas e expectativas alinhadas, elas não são frustradas. E aí, consequentemente, eu jogo a responsabilidade para ele, porque o dono do negócio é ele. E isso não se aplica só para médicos, se aplica para qualquer empresa, né? Se eu contrato uma empresa de contabilidade para ajudar a minha agência, consequentemente, eu preciso saber o básico e principalmente saber o que eu quero. Eu vou deixar uma empresa me enrolar nesse sentido? Então, quando o cliente ele sabe o que quer, facilita muito para a gente dizer assim, ó, a gente vai suprir tuas expectativas através da nossa metodologia e vai te entregar isso. Anderson, muitos clientes não sabem. E aí você começa a educar de forma consciente mesmo. Ó, eu vou te ensinar o que é isso. A gente pode criar uma estratégia para isso, desenvolver isso, mas precisa ter interesse do profissional. Não adianta um médico, um dono de hotel, uma dona de salão de cabeleireiro querer algo, jogar as expectativas para a agência e simplesmente achar que ela não é a responsável por aquilo, porque ela é responsável por tudo que ela almeja e projeta. E aí facilitou muito essa questão. O médico hoje, Anderson, eu não tenho tempo para desenvolver junto com vocês toda a metodologia porque eu não tenho tempo para cirurgia. Na verdade, eu estou em cirurgia. Talvez você não tenha tempo, então, para desenvolver sua carreira. Eu não vou poder fazer milagre. Anderson, eu só consigo no domingo à noite. Vamos se reunir? Cara, não. O jogo vira, né, velho? Porque quando tu não tem esse respeito e essa autoridade que a gente cria de forma intencional até, né? Tu fica meio refenzão, assim, com medo do cara de desmarcar com o cara ou de... Eu tive uma situação coisa do tipo. Que o meu time ficou meio assim, tipo... Eu participei do processo de vendas, né? E aí a gente apresentou a estratégia pro profissional, a gente precificou ele e aí ele virou para mim e fez assim... Anderson, seja honesto, né? Você só pode estar louco, né? Claro que eu não vou pagar isso. Eu lembro exatamente quanto a gente cobrou pro médico. Foi 5.800. E assim, um médico que tem um faturamento absurdo. Absurdo mesmo. 25 mil ele ganha num dia em uma cirurgia. Ele faz 4 por semana. Daí tu tira o faturamento do médico. E aí ele jogou na cara da gente que era 5.800 diante do trabalho que a gente tava cobrando, era muito caro. Aí ele fez, não, bota o valor de uma agência normal. E aí... Aí mexeu com o cara, hein? Tipo assim... Eu fiquei pensando... Claro, eu não posso ser deselegante com ele, mas ele precisa entender qual é o meu valor. Eu estudei para isso, eu me qualifiquei, gastei meu tempo, não. Eu valorizei meu tempo através da metodologia, que é uma metodologia única,
que é minha, e o cara quer precificar o meu trabalho. Peraí. E aí eu respirei, aí o meu gestor tava do meu lado, olhou assim. Ele, bora, o médico, né? Bora, Naquela diga pressão, né? diga aí, eu vou pagar, não é 5.800 não, eu vou pagar, não, diminui isso aí, 2.500 tá bom demais pra vocês. Aí eu respirei, eu fiz, doutor, vamos fazer o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, tá o senhor e eu aqui perdendo tempo, a gente não vai chegar numa definição em comum sobre valores, porque esse é o meu valor. Que inclusive, e eu tinha uma reunião com o concorrente dele na outra semana. Eu tenho uma reunião com o seu concorrente e, consequentemente, eu não tenho problema nenhum de fechar com ele, porque ele está vindo aqui pela autoridade que a gente tem no nicho da saúde. Então, o senhor está perdendo tempo, que o senhor não vai pagar aquilo que a gente quer, e eu também estou perdendo tempo. Então, eu lhe agradeço por um momento, foi um prazer lhe conhecer. Meu gestor olhou assim, desesperado. E o cara? Aí ele fez... Você tá dizendo que eu não tenho dinheiro? Ah, velho, Maria, aí tu... Aí eu mexi no ego dele. E aí, durante o ano... Assim, gente, eu estudei a minha metodologia... Aí ficou um climão na sala e como é que acabou isso? Não, eu estudei minha metodologia, hoje eu estudo neurociência, eu estudo posicionamento, eu sei como me portar, eu sei como tratar o cliente. Eu comecei a desenvolver, por exemplo, quando a gente quer se qualificar, a gente precisa se portar e se apresentar da forma que é necessária. Eu entendia que eu não falava, eu tinha algumas palavras que eu falava com gírias, eu contratei uma fono para trabalhar isso. E aí, quando ele falou, você está dizendo que eu não tenho dinheiro para lhe pagar? Eu fiz, doutor, quem me pediu um desconto foi o senhor. É o senhor que está dizendo. Eu em nenhum momento falei nada. Aí ele fez... Maldoso. Aí ele fez, eu tenho dinheiro. Aí eu fiz... Parabéns, né? Então não é um problema que a gente vai ter problema nesse valor. Aí ele, não, vocês são muito bons. Calma, olha, não é isso que eu quis dizer. E aí eu já mudei o jogo, porque isso é posicionamento. Eu não vou deixar, e aí é parte do princípio que você me perguntou. Melhorou? Melhorou porque eu aprendi a dizer não a quem queria pagar por pouco. Eu entendo o valor do meu serviço, eu entendo a entrega e eu entendo o resultado que eu gero para ele. Quando a gente pega um projeto de autoridade médica, que o cliente fatura X, eu duplico. Eu deveria ganhar muito mais para ele. E aí, nessa conversa, a gente não fechou o contrato. Ele disse que ia pensar e tudo mais, ele queria pagar sobre, mas eu entendi que ele não era o médico que eu queria seguir. Esse médico, ele olha todos os dias as nossas redes sociais. Todos os dias. Tá lá no Stories. Eu brinco até com o Caio. Ele é o primeiro a estar lá nos stories. Ele curte tudo que a gente faz. E, principalmente, deu 3 semanas, um conhecido dele, familiar, veio e fechou com a gente. Então, é necessário, às vezes, a gente dizer não. Mesmo que o preço para isso seja um contrato de 3, 4... Eu poderia ter descido de 5.800 para 3.000. Mas eu não iria estar fazendo aquilo que eu realmente prometi a mim mesmo. Valorizar aquilo que eu desenvolvi. E tu ia estar se disposicionando ali na frente do cara, né? Eu desenvolvi uma metodologia única e isso tem valor no mercado. E eu consigo passar resultado e escalar quanto a isso, sabe? Então... Cara, e dentro desses pontos que a gente tocou aqui, qual foi esse modelo que a Ultralise passa? Qual foi o virada de chave ali para você? Você falou de retenção, de método, de ultranicho, mas qual que você acha que foi a melhor sacada que você teve aqui dentro? Eu posso dizer que não foi foram alguns. Com certeza, mas assim, faz um top 3. Não, assim, eu vou fazer um top 3, eu prometo. Eu ia dizer um top 5, mas vamos pro top 3. Eu acho que o primeiro foi, sem sombra de dúvidas, a mudança que eu tive quando eu ultranichei. Começa a partir daí. E quando eu ultranichei, que eu entendi o valor que isso tinha, facilitou muito a minha entrega e todo o processo. Porque, consequentemente, como eu te disse, hoje eu não atendo todos os médicos também. Eu ultranichei dentro da saúde, dentro dos médicos, porque, por exemplo, Anderson, você atende fisioterapeuta, Não, eu atendo médico. Então já é saúde, médico. Anderson, você atende todos os segmentos da saúde? Não. Eu atendo pediatra, a gente não atende pediatra.
salve-se o pediatra que é empreendedor e que tem um modelo de negócio que, consequentemente, cabe na minha metodologia. Eu atendo ortopedista, eu atendo cirurgião plástico, eu atendo vários outros segmentos que fazem sentido. Então, eu ainda ultranichei ali dentro. Isso facilita a minha metodologia ser aplicável de forma correta. E aí, quanto mais você ultranicha, você vai percebendo que você ganha autoridade e você tem um valor no mercado que é único. Então, hoje a gente desenvolve um projeto, eu tenho em torno de 18 a 19 ortopedistas. E aí, começou, da virada do ano para cá, a gente recebe muito ortopedista. Imagina se eu ainda ultranichasse isso só para ortopedista, entendeu? Então, assim, tem um valor ultranichar. Tem um valor e tem uma importância muito grande. Então, esse foi o primeiro aspecto. Eu acho que o segundo foi o fato de posicionamento e saber o que eu quero dentro do meu negócio. A parte de negócio mesmo, entender quem eu era, qual era a minha missão, quais são os valores que tem. Às vezes a gente preenche aquilo ou no chat automático, né? Ou então, consequentemente, porque tem que fazer. Não, eu tenho que entender qual é o propósito do meu negócio. Então, quando eu ultranicho, eu começo a ver valores que antigamente eu não via. Então, como eu te disse, o meu propósito hoje é dar boa visibilidade ao bom profissional de saúde. E isso precisa ser repetido e ficar claro, porque eu vou entregar esse resultado para o bom profissional, né? E eu acho que o terceiro, que é a parte crítica de qualquer empresa, e que eu vi que é algo incomum, mas a gente consegue, através de algumas ferramentas, melhorar bastante isso, é processo. Cara, processo faz uma diferença tão grande no negócio que você não tem ideia. E eu não tinha ideia dessa dimensão quanto processos bem estabelecidos geram resultados reais. E, consequentemente, você consegue escalar, que aí é onde entra a recorrência, você consegue ganhar mais dinheiro e você consegue ter uma entrega qualificada. Acho que seria esse top 3 aí. Esse é o top 3, muito bom, velho. Agora, pra gente ir pro final aqui, um bate-bola rápido aqui da sua agência. Hoje, faturamento? Hoje, 118 mil. Não posso lhe comprovar isso porque eu tô preocupado. Eu tô em Brasília, né, agora. Eu tenho que voltar desde ontem, eu tô aqui pro congresso do CFM. Mas eu prometo segunda-feira lhe dar um feedback para ver se meu caixa não foi... A gente não tem um faturamento maior aí. Mas vamos fechar em 118. 118 mais, então. 118 mais. Hoje, você falou que antigamente cobrava 1.000, hoje você cobra no mínimo 3. Hoje o mas mínimo... o ticket médio ali, como é que é? Hoje a gente cobra 3.250. E esse aí, é o seu padrão. Esse é o padrão do produto que a gente tem. Principalmente pelo fato que a gente tinha muitos produtos. Então, eu tenho um produto X, eu tenho esse 3.250, eu tenho outro que vale 4.500 e eu tenho outro que ultrapassa e é específico para a gente personalizar de acordo com o cliente. Mas e aí, o 6, 7... ticket médio? Tu tem uma média? Ticket médio, geralmente, 3.250 a 4.500. São esses que variam. Entendi. Show. E hoje você tem quantos clientes? Hoje eu tenho... Você falou que tem 19 ortopedistas. Pode ser por alto aí, deve ter o quê? Uns 50? Não, eu tenho uns 56, 57 por aí, mais ou menos. Alguns clientes, a gente está fazendo a transição, eles eram clientes antigos, porque eu tenho um cliente há 8 anos, né? Sim. Então, eu tenho um cliente que eu estou, principalmente, educando ele. Um cliente que pagava R$350 em 2015, que hoje ele já paga 2.500 e, consequentemente, a gente está atualizando todos esses processos para o valor de 3.250. Ah, saquei. Você fez uma transição, né? Porque você Fiz uma transição. A gente fala, quando o cara tem uma agência genérica, não é chegar, jogar os clientes fora e partir para outra. Tem que... Você começou a se posicionar, prospectar no nicho e, naturalmente, também no processo as coisas mostrei valor para eles, porque quem me ajudou a crescer vai fazer parte do meu sucesso também. Então, Anderson, mas dava muito dor de cabeça, o cliente pagava R$800. Talvez você não educou ele se posicionando da forma correta. E essas pessoas, elas fizeram você crescer e elas vão participar comigo, consequentemente. Os médicos, eles entendem hoje o valor que eu tenho e a importância que a gente agrega no negócio dele. Mas hoje a gente tem, em média, 3.000, 3.250, R$4.500. São os pacotes que nós temos. Da hora. Cara, e qual que é o sentimento hoje, depois de todo esse resultado? Tá aqui, né? Estamos aqui comemorando, né? Feliz demais.
E uma coisa que eu não perguntei, mas na sua vida, a gente fala, beleza, tu ganha dinheiro, mas como isso impactou na sua vida, família, seu lifestyle? O que você fez com esse dinheiro que foi importante para você? O que você conquistou, entendeu? Primeiro viajar, né? Que aí todo mundo tem que viajar, mas eu acho que eu entendi que tempo, ele é o maior bem que a gente tem. Então, antigamente eu atendia o cliente de manhã, de tarde eu estava fazendo social media dele, de noite eu estava desenvolvendo estratégia, eu não tinha qualidade de vida. E aí hoje eu entendo, hoje de manhã eu acordo, eu tenho um time trabalhando junto comigo, mas eu faço algum esporte, eu tomo café com tranquilidade. Eu tinha um problema muito grande em relação à ansiedade, no sentido, eu já acordava de 8 horas da manhã, porque o médico ele acorda de 5 ou 4 horas da manhã, né? Já começa por aí. E aí o médico ele não quer ter aquela paciência de mandar mensagem para você de meio-dia não, ou de 9 horas no horário comercial. Ele já manda mensagem para você de 5h30 da manhã. Anderson, eu sei que tu não vai responder agora, mas só adiantando. Então eu já acordava numa ansiedade, porque eu tinha várias mensagens recebidas logo cedo. E hoje eu inclusive eduquei meu médico que ele precisa entender que nós somos uma empresa, nós temos um horário de funcionamento. Ele precisa entender que ele não pode falar comigo em todos os momentos, que ele tem uma equipe para tratar com a equipe de forma direta. Hoje ele tem um social, ele tem alguém de estratégia, ele tem uma CS. Eu implementei esses cargos que eu também não tinha na minha empresa, então facilitou minha vida. A gente tem o cargo de CS a partir do momento que a gente entendeu e formou a metodologia. Eu não tinha a mínima ideia da importância de uma CS, de um gestor, que o social media não faz tudo. Às vezes a gente atribui tantas funções para o social media e realmente, o cara faz 300 mil coisas e você ainda quer que ele gere resultado para você. Calma, peraí. As pessoas precisam respirar. Então eu acho que o maior valor que eu tenho hoje, consequentemente, é tempo. Tempo de qualidade. Eu posso usufruir esse tempo com minha família, com meus amigos. Eu, sei lá, posso aproveitar de diversas formas, né? Tempo pra mim. Boa, e a melhor viagem que você fez depois desse... Cara, eu fiz o ano passado pra Europa. Eu visitei 6 países. Foram 3 semanas, bem de boa. E a agência rodou? A agência rodando. Isso tem que... E isso é um propósito meu. Eu até brinquei com o meu social que eu vou pra Mônaco em março aí. A gente já tem umas passagens compradas, vai pro Chile, vai... Porque a agência, ela tem que... Você não é uma urgência. E o fluxo, ele precisa seguir independente de você. Processos bem alinhados, resultados bem definidos. Boa. Construir um negócio de verdade, igual os caras falam aqui, né? Correto. Galera, esse foi mais um episódio aqui do Ultra LeasyCast. Recebemos aqui o Anderson, o novo rei do marketing médico lá na Paraíba. Tá dominando tudo. Cara, primeiro, parabéns pelos resultados. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Valeu! Eu que agradeço aí. Obrigado, pessoal. Agradecer o Gui, o Bindes também, assim, e toda a equipe, né? A gente tem que parabenizar. Eu tava até procurando parabenizar a minha CS aqui de antemão, né? Yasmin, a vocês que participaram de todo o processo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado aí pelo tempo. Fala suas redes sociais aí pra galera também te seguir. Vamos. Minha rede social, você pode colocar lá, é o @AndersonBoni, BONI, normal. Você pode me encontrar. E a agência, a gente brinca, né? O 7 na marca é o SE, no lugar do T é um 7E. Então pode procurar aí na internet ou Grupo 7, você vai encontrar lá. Acho que você vai se divertir com os vídeos. Não criamos tantas postagens mecânicas, somos mais dos bastidores mesmo, mostrando o resultado. Acho que você vai poder acompanhar e alinhar, se divertir. Segue lá. É isso, galera. Sigam também o Ultra Leasy Oficial no Instagram e lembrando, se você tem uma agência de marketing, quer escalar, ou se você está no momento que você quer criar a sua agência e atingir os 100 mil, a gente tem uma metodologia capaz de te ajudar, igual ajudou o Anderson e várias outras pessoas que a gente já trouxe aqui no podcast. E tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você preencher um formulário e concorrer a uma vaga para fazer uma consultoria com um dos nossos especialistas. E a gente te apresentar também como que a gente pode te ajudar. Se for o caso e der match, quem sabe você tem uma história linda, igual o Anderson aqui dentro. E muito obrigado a todos. Quem sabe, né? Tem esse boné. Cadê o outro? Porque aí, ó, o seu boné pode estar aqui, né? Agora, né? Bote aí. Eu quero que você seja a próxima marca para estar aqui, ó. Boné do Grupo no podcast 7. Aí, ó. Então é isso. Fechado?
Até mais. Muito obrigado a todos. Deixe seu like. Valeu. Valeu, meu irmão.